Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Igor Batista, sou consultor e treinador em vendas e queria dizer que estou muito honrado de estar aqui falando para vocês hoje, participantes do segundo workshop solar. Gostaria de agradecer ao meu amigo Pedro pelo convite, realmente é uma honra estar aqui com vocês para falar hoje sobre um tema muito interessante e muito prático, que é como vender a todos os perfis de clientes. Esse treinamento ele é baseado na metodologia do professor William Marston, um cara lá da Harvard, nos Estados Unidos, do início do século XX, que revolucionou o mundo da gestão e, claro, das vendas, falando sobre como cada tipo de perfil se comporta. Claro, essa ideia não nasceu somente da cabeça do Marston, isso já vem de ideias desde a Grécia Antiga, mas esse cara conseguiu criar uma metodologia que explica de forma realmente científica como cada um dos perfis se comportam e, claro, compram. E esses perfis são o que nós chamamos de DISC. DISC são compostos por 4 letrinhas, onde cada letrinha representa um fator que determina um perfil. Então, nós temos o D do DISC de dominância, o I do DISC de influência, o S do inglês steadiness, estabilidade, e o C de conformidade. E hoje você vai saber, você vai ouvir aqui dicas muito precisas de como vender a cada um desses perfis e, claro, vai se identificar com eles também. Então vamos lá, porque temos bastante coisa bacana para ver no como vender energia solar a todos os perfis. Me diz uma coisa, com sinceridade, já aconteceu de você bater o olho em alguém e você já ter aquela sensação de acho que meu santo não bateu com dessa pessoa, simplesmente por alguma frase que ela diz, por um jeito, por um trejeito, pela forma de olhar, pela forma de sentar? Possivelmente sim. Assim como já deve ter acontecido com essa pessoa em relação a você. Às vezes até casais começaram relações desse jeito e depois de se conhecerem viram que não era bem aquilo. O que acontece é que o nosso cérebro é mestre em automatizar formas de pensar. Daniel Kahneman, grande nome da economia, ganhador do prêmio Nobel, inclusive, escreveu um livro, É Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, que eu recomendo para você, se você quiser entender um pouco mais sobre processos decisórios. Isso tem tudo a ver com o nosso perfil. Então, tem a ver com o nosso cérebro, que automatiza processos, e tem a ver com o nosso perfil comportamental. Então, eu, que sou um perfil de alta influência, o meu cérebro funciona de forma mais rápida, de forma mais descontraída, informal, buscando visibilidade, reconhecimento. De repente, encontrar uma outra pessoa que queira parecer mais que eu pode me incomodar. E eu pré-julgo essa pessoa. Então, conhecer o seu perfil e analisar o perfil das outras pessoas é muito importante, aprender a analisar é muito importante, inclusive para que você quebre preconceitos e passe a se relacionar muito melhor com as outras pessoas, baseando-se realmente no que elas são e não no que elas aparentam ser sob um primeiro olhar. E ainda que você as conheça e realmente veja que um determinado jeito dela não te agrada, você precisa entender que ela é assim, né? Ela nasceu daquele jeito, ela foi criada daquela forma, tá? E esse respeito pelo jeito do outro de pensar, de se comportar e de agir é realmente transformador e fará de você, sem dúvida, um vendedor muito melhor, seja do que for, inclusive de energia solar. E agora a gente vai falar sobre o DISC. Aqui ilustrado o D pelo Roberto Justus. Um cara assertivo, um cara objetivo, muitas vezes com um ar de superioridade, de arrogância, de ser mandão, mas extremamente voltado a resultados. É um típico dominante. O Tom Petty Justus, um cara divertido, engraçado, que adora visibilidade, que se comunica muito bem, um típico
influente, Tom Cavalcante, um comediante. Caetano, um cara tranquilo, de voz suave, um ritmo todo próprio dele. Você poderia até me dizer, Igor, mas todos os baianos são assim. Nem todos, né? Então, Caetano, um típico estável. E o professor Vila, de quem eu gosto muito, que é um cara que tem essa língua ácida, né? E quando fala é sempre bastante crítico, analítico, preciso na sua forma de falar e até de brigar. Tem alguns vídeos super engraçados dele irritado, que eu recomendo que vocês vejam. Sem dúvida nenhuma, um típico conforme, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Igor, e como é que eu faço para rapidamente tentar reconhecer esses perfis? Afinal de contas, eu imagino, Igor, que você deva estudar isso há muitos anos. Sim, sem dúvida, eu estudo isso há muitos anos e posso dizer para vocês que não é simples. Entretanto, justamente por ter estudado tantos anos perfis aplicados a vendas, eu posso dizer que existem alguns truquezinhos que podem ajudar. E o primeiro deles é esse: observar os fatores observáveis. O que é que aquela pessoa, já num primeiro momento, seja por telefone, seja presencial, e aí, claro, a gente tem o ganho da visão, né, de poder ver a linguagem não verbal da pessoa, quais são os fatores que mais aparecem no comportamento, na forma de falar dessa pessoa, né? Esses dois fatores, eu posso dizer para vocês que são a energia dela em falar ou em ouvir, em dizer ou em perguntar, né? Sobre essa primeira análise, nós dividimos um eixo de cima nas pessoas mais extrovertidas, que são os dominantes e os influentes, que são esses mais falantes, mais para fora, mais cheios de energia, são mais voltados a falar, e na turma de baixo, que seriam os mais observadores, os mais de observar e perguntar, que são os conformes e os estáveis. E a gente vai dar uma outra dica agora para vocês reconhecerem a outra subdivisão dos outros fatores observáveis. Então, o primeiro deles, energia. Essa pessoa tem muita energia ou tem pouca energia? É mais de falar ou é mais de ouvir? Uma energia aparente, ok? Internamente a pessoa pode ser super cheia de energia, mas não extravasa isso, não põe isso para fora de forma evidente. Por exemplo, esse colega aqui do vídeo, para você, é mais ou menos energético? Um ponto importante na ligação é o seu nível de energia. Todo mundo gosta de falar com pessoas animadas e com alto nível de energia. A energia é contagiante, seja ela positiva ou negativa. Um bom exemplo disso é o sorriso. Você já viu alguém gargalhando e quando se deu conta, estava rindo sem saber o motivo? O pitch precisa rapidamente responder as perguntas que uma pessoa se faz quando atende o telefone. E ela se pergunta: quem é você? Por que está me ligando? Por que eu deveria ouvir e me interessar? E aí, qual a sua opinião a respeito? A segunda análise dos fatores observáveis é se essa pessoa é mais de tarefas ou é mais de pessoas. Onde é que está o foco dela? É na tarefa e no resultado ou é no relacionamento? Isso é muito importante. E aí a gente mata a segunda parte dessa rápida análise. Se for uma pessoa mais de tarefa, objetiva, resultado, como é isso, como é aquilo, o que é que eu vou obter, possivelmente você está diante de um dominante ou de um conforme. Se essa pessoa é mais relacional, brincalhona, tranquila, que fala de relacionamentos, cita família, possivelmente você está diante de um influente ou de um estável. Quando você faz esse cruzamento, você tem
Se é mais de falar e mais de tarefa, um dominante. Se é mais de falar e mais de pessoas, um influente. Se é mais de tarefas e observador, analítico, perguntador, questionador, um conforme. E se é mais observador, sereno, mas de pessoas, que se interessa por pessoas, um estável. Agora vamos falar rapidamente sobre esses 4 tipos. A gente chama fatores, porque esses fatores se combinam e dão os perfis. Então você não tem perfis normalmente puros, como a gente pode dizer, só dominante, só estável, só conforme. Você tem um dominante influente, um dominante conforme, um influente estável, um influente dominante. Tá? Existem combinações disso, às vezes até de 3 fatores. Só que como um muito comumente vai estar maior do que os demais, os fatores observáveis mais preponderantes vão ser desse fator. Tá? Então, quando o indivíduo tem o eixo, o fator de dominância mais preponderante, normalmente ele é extremamente objetivo, ele pode ser um pouco intolerante, a emoção dele, né, essa raiva, um cara cheio de energia, um grande motivador dele é desafio e poder, hein? E agora nesses tempos de eleição, eu ponho de forma ilustrativa 2 dos candidatos aí do primeiro turno, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, que são 2 dominantes típicos, tá? Esses caras tomam decisões normalmente rápidas e bastante racionais. São super assertivos. Aqui eu trago algumas dicas para vocês de como a gente vender, por exemplo, um projeto de energia solar para um dominante. Claro, pessoal, nós estamos falando aqui de uma venda complexa. Nesse workshop de solar, vocês vão ver, vão participar de treinamentos sobre funil de vendas, contorno de objeções, como estruturar um processo de vendas. Então, a coisa é muito mais complexa, mas, sem dúvida, observando os perfis, vocês vão conseguir chegar lá de uma forma muito mais rápida e muito mais certeira. Tá? Então, para um dominante, não só no primeiro momento, ou no momento do fechamento, mas ao longo de toda a interação. Se você fizer 10 contatos com ele, 10 visitas, em todos esses contatos, em todas essas visitas, você deve agir dessa forma. Seja direto e objetivo nas abordagens. Respeite o tempo do dominante. Ele vai levar isso em conta. Foque no resultado. O amigo, o seu fulano, você vai obter tanto de redução. E o que você pode fazer com esse dinheiro que você vai reduzir na sua conta de energia para fazer a sua empresa crescer ainda mais? Tá? Focar no resultado. Seja seguro e firme, mas demonstre que ele está no comando. Isso é assim, vai trazer esse resultado. O que é que o senhor acha disso? O que é que a minha empresa pode trazer de mais informações para você, para que a gente tenha a honra de ter você como nosso cliente? No treinamento Como Vender Tudo a Todos os Perfis, que é um treinamento de pelo menos 4 horas, eu trago várias dicas de fechamento, perguntas de fechamento, validação pós-fechamento, para ajudar você a vender muito mais e melhor para cada um desses perfis. Seja perito em contornar objeções. Perito. Por quê? Porque esse cara, o que vale é a ideia dele, o que vale é a opinião dele, muito mais do que a sua. Então, ele vai levantar objeções. Tá? E é muito importante que você esteja preparado para não confrontar, até porque não é assim que se contorna objeções. Entenda, amorteça, desvie e apresente seu ponto de vista baseado em resultado. Por exemplo, fulano, eu não quero fazer agora porque eu acredito que o payback está muito longo, ok? Então,
Até mais, a gente se vê aí no futuro quando você tiver uma proposta melhor. Senhor fulano, eu entendo o seu ponto de vista. Inclusive, eu tenho 3 clientes que tinham essa mesma preocupação e hoje já estão obtendo os benefícios da energia solar. Senhor fulano, você me permite fazer uma pergunta? Por que se preocupar com payback se o senhor vai trocar conta de energia por mensalidade de um investimento que é o seu patrimônio? Em 4 anos, 5 anos no máximo, o senhor vai ter um patrimônio e já não vai estar praticamente pagando conta de energia. Aqui foi apenas um exemplo, tá? Seja perito em contornar objeções. Associe status, poder e pioneirismo e, se possível, exclusividade. O dominante adora isso, tá? Se é algo que é novo, que está sendo implementado, que é algo pioneiro, possivelmente ele vai valorizar isso, porque ele é um empreendedor por natureza e é um cara que não tem muito problema de assumir risco. E o influente? Aí o exemplo do Boulos, que tem características fortes de dominância, mas eu escolhi para ilustrar aqui dentre os influentes por conta desse sorriso largo e dessa forma dele se comunicar, e me parece, com uma certa informalidade, me parece realmente se tratar de um influente. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Posso ajudar? Tô só olhando, tá? Qualquer coisa eu te chamo. Ah, tá. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom, qualquer coisa eu Gerson chamo. Figueiredo. Tá bom, depois eu chamo, tá, Gerson? Mas só qualquer coisa, tá? Se for qualquer coisa eu chamo. Porra! Posso ajudar? Qualquer coisa eu chamo, Gerson. Figueiredo. Já posso ajudar? Qualquer coisa eu chamo o Gerson. Esse cachorro que não vai assistir, não, só papel e não late. Obrigada, mas eu tenho aqui uma coisa maravilhosa. Não mostra retrato, olha que design específico da loja, olha que quadrado. Olha que cabelinho pra gente colocar na estante. Pra maninha. Mas é minha mãe, não já foi. Pra jogar Black Flag? Black Flag? Cara, me amarro. Você gosta bem? Curto pra caramba. Eu sou fã, cara. Pô, sério? Split 2. Porra, muito bom, cara. Zerei várias vezes já. Esse personagem é esse, né, cara? Porra, ele é muito bom, cara. É legal. Achei que tá pra sair o Watch Dogs já. Porra, vi, cara. Gosto muito. Jogaço de personagens que ele grava. Nossa, lindo. Então, você, meu amigo, se identificou com o perfil de alta influência, né? De falar, sorrir, gostar de visibilidade, de reconhecimento. Cuidado quando você for vender, porque se do outro lado tiver uma pessoa de outro perfil, né, um instável, pode se assustar um pouco com essa sua velocidade, essa sua energia, um conforme que é mais informal e pode não gostar tanto dessa tua abordagem, ou um dominante que é muito objetivo e vai te achar prolixo e sem noção, muito cuidado, tá bom? Dicas para vender energia solar para um influente. Como o influente tende a perder o foco com facilidade, porque ele tem muita energia e ele olha e vê muitas possibilidades ao mesmo tempo, né? E gosta muito de pessoas, de se relacionar e de falar e de contar história, ajude esse cara ou essa mulher a tomar uma decisão. Apresente informações e faça perguntas mais objetivas. Na sua opinião, você acha que isso é viável para a sua empresa? Sorriso, já existe uma proximidade, às vezes até uma amizade já com o cliente, um coleguismo. Querido, me diz uma coisa, sério, tu vai fechar comigo esse ano ainda? Tu acredita que é possível? Sabe? Valorize esse relacionamento com ele, de modo informal e pessoal, para entender se realmente é interesse dele em fechar. Então, como essa última dica que eu dou, perceba rapidamente quando ele não está interessado. Não rompa relacionamento, porque ele ainda pode não estar interessado. E aí conduza como um colega, toma um café,
enfim, encaixa no teu tempo livre aí para se relacionar com ele, faz uma visita esporádica, só para tomar café, não falar de vendas, se relacione com ele. Mas já dê como perdido no seu funil de vendas e não perca mais tempo, do ponto de vista da venda, com esse prospect. Deixe-o falar, mas com gentileza direcione a conversa, porque senão você vai perder o dia inteiro conversando com um cara de alta influência. Tá? Ele valoriza visibilidade. Então, se você quer utilizar um argumento de venda forte, vá por esse caminho. Olha, empresa A, empresa B fizeram, super bem vistos no mercado. Você sabe, a energia solar está relacionada com valores. O cliente hoje compra muito pelos valores da empresa, por uma associação emocional, cultural e de valores com a empresa. Queria te convidar a dar uma olhada nisso. Acredito que a tua empresa poderia ficar realmente num outro patamar. Certo? O estável. O estável é essa pessoa mais serena, essa pessoa que tem um ritmo mais tranquilo, relacional, pessoal, tá? E aí eu trago o exemplo da Marina, independente de você achar ela gente boa ou uma chata de galochas, mas ela realmente demonstra ser uma pessoa de alta estabilidade, tá? Até pela forma dela de se comunicar, que é mais serena. Como é que um estável toma decisões? Normalmente são decisões mais lentas e mais emocionais. Então, o dominante, rápido e racional. O influente, rápido e emocional. O estável, mais lento e emocional, e a gente já fala do conforme em seguida. Dicas para vender energia solar para um estável. O estável, as duas coisas que mais caracterizam o estável, o ritmo, o pace dele e a valorização da segurança, do método. É um cara metódico, é um cara que não gosta de muitas mudanças, que não gosta de sair da rotina dele. Então, para o estável, por mais que ele reconheça que o teu projeto vai trazer uma grande economia de 95% na conta de energia dele, se ele sentir que algo pode dar errado, isso pode ser um grande empecilho para avançar com você. Tá? Entenda uma coisa, empresas compram coisas, serviços, produtos para reduzir despesa, aumentar a receita ou reduzir risco. Para o estável, ainda que a redução de despesa seja muito grande, se ele perceber que há um risco da coisa não dar certo, isso vai pesar muito mais para ele do que para outros perfis. Tá? Então, apresentar cases de sucesso traz segurança, principalmente se for de empresas do mesmo nicho dele. Como ele é relacional, com um ritmo super tranquilo, senhor fulano, dona fulana, o que é que o senhor acha de fazer uma visita à nossa unidade ou visitar um determinado cliente nosso que é do mesmo nicho que você, para você ver com seus próprios olhos como está sendo bacana o uso da energia solar lá. Tá? Isso é muito importante. Sorria abertamente, seja tranquilo e pessoal, mantenha uma voz suave. Então, quando você chegar para visitar esse cliente, que você já sacou que é possivelmente um estável, dá uma desacelerada, vai ao banheiro antes, lava o rosto, bebe uma água, desacelera, tá? Respeite o tempo dele, mas também respeite o seu. Então, se esse cara está protelando demais, com toda a tranquilidade, tente extrair informações dele que façam com que você perceba se ele está ou não no momento de compra. Tá? Demonstre sincero interesse por ele e faça mais perguntas abertas. Por que perguntas abertas? Porque como ele é de falar pouco, se você fizer perguntas fechadas, vai ficar muito no sim ou não. Diferente do influente que fala pelos cotovelos. Então, faça mais perguntas abertas. Sinceramente, o que é que você achou desse projeto? Você acredita que isso realmente pode te ajudar? Você acredita que qual para você seria o melhor momento para evoluir e implantar um projeto como esse na tua empresa? E deixa ele falar. E ouça com atenção, com um semblante sereno, com um sorriso no rosto, com a audição ativa. Isso vai ser muito importante para estabelecer
esse relacionamento com ele, ele se sentir seguro em relação a você para tomar uma decisão. Colega, se você se reconhece um estável, esteja preparado para ajudar o seu cliente a decidir. Porque o estável tem essa dificuldade de emitir uma opinião, né? Precisa. Até para não ferir, às vezes, o medo dele de ferir o outro através da opinião dele. E a propósito, acelera, criatura, pelo amor de Deus. Tô perfeita em você, é a sua cara. Cara, não sei, tô achando que... É verdade, é um pouquinho curto. Mas curto é bom, curto é sexy, tá na moda, curto sexy. Sexy tá na moda, curto, perfeito. E essa cor? Essa cor é linda, curta cor, perfeita. Eu gosto, eu acho demais. Mas é bom, mas é ótimo. Mas é até melhor. Qual a configuração desse computador? Esse é 2 2? gigas De quê? de bytes. Não, peraí, mas é de placa de vídeo ou de memória RAM? RAM? O quê? Como assim? O computador. Vende. Vende. Parcela. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Se você é um estável, dá uma flexibilizada e tenta se conectar mais rápido com os teus clientes de outros perfis. Tá bom? E, por fim, o conforme. O conforme é o crica, é o analítico da parada. Né? Aí um exemplo, Geraldo Alckmin, o Meirelles, né? São 2 caras que têm todas as características de conformidade. Essa fala muito estruturada, né? Às vezes um pouco mais lenta também, porque o ritmo deles é semelhante mais ao do estável do que ao de um dominante, de um influente. Né? São mais observadores, observadores críticos, estão sempre buscando algo para pensar e criticar. Tomada de decisão desses caras, racionais e demoradas. Como eles são críticos, como é que a gente faz para vender, por exemplo, um projeto grande de energia solar para eles? A gente precisa ser perito. Se você acredita que ainda não tem conhecimento suficiente, você possivelmente não está pronto para vender para esse tipo de cliente. Tá? Por quê? Porque ele é preciso, porque ele gosta de obter informações antes de tomar uma decisão. Aliás, ele gosta de obter todas as informações possíveis antes de tomar uma decisão. Então, quando você observa que é um cara mais ouvinte, observador e muito questionador e técnico, voltado a perguntas técnicas, voltado a tarefas, a processos, possivelmente você está diante de um conforme. Conheça bem a sua concorrência. Saiba apresentar todos os seus diferenciais competitivos, as vantagens e benefícios do seu produto em detrimento do produto da concorrência. Seja mais formal e impessoal. Acredite, esse cara não quer ser seu amigo, não no primeiro momento. Então, não chame de amigo, meu irmão, esqueça essas coisas. Senhor fulano, dona fulana, de forma equilibrada, centrada, formal, numérica, estatística, cases, tá? Apresente tudo aquilo. Senhor fulano, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de saber a respeito disso? Posso te ajudar com mais alguma informação? Esse cara vai te respeitar muito. E quando você ganha o respeito de um conforme, isso é muito importante, porque como ele demora para confiar, mas quando ele confia para valer. Então é isso. Agora, vamos resumir. Então, se você percebe que a pessoa é mais de falar, ela pode ser um dominante ou influente. Como você diferencia? Se ele é muito objetivo, se ele é mais, às vezes, rígido, às vezes um pouco intolerante, sério, né? Ou se ele é muito voltado a resultado, ainda que seja simpático, mas é muito resultado, sim, mas quanto custa? Sim, e o que é que eu vou ganhar com isso? De tarefas e de resultados, aí possivelmente você está diante de um dominante. Se esse mais falante é mais tal, conversa, e você vê que é meio exibido e fala muito dele,
e busca reconhecimento, e diz, porque o meu filho é assim, porque a minha esposa é assim, porque o meu marido é assim, porque a minha empresa, eu construí isso aqui desde não sei quando, e hoje a gente está assim, assado, e você vê que valoriza muito essa questão da visibilidade, possivelmente você está diante de uma pessoa com alto nível de influência. Tá? E aqui embaixo agora, se é mais observador, mais tranquilo, ou claro, ele vai falar também, tá? Ele não é mudo. Então, você vai lá visitar a empresa, ele vai falar, você faz perguntas, ele vai falar, mas quando ele fala, ele é mais tranquilo, menos energia ao falar. Se ele é muito... uma dica, tá? Roupa. Às vezes é muito formalzinho, com aquele terninho muito arrumado, o cabelinho muito arrumado, a barba muito bem feita, isso pode estar diante de um conforme. Claro, existem outros fatores, mas isso é uma dica, tá? Porque ele é mais detalhista, né? Mais voltado a tarefas, a processos e detalhes. Agora, se é uma pessoa tranquila, mas às vezes um pouco mais informal, uma camisa assim como a minha, um pouco mais aberta, mais serena ao falar, mais pessoal, mais equilibrada, né? Normalmente são pessoas muito leais também, né? Que têm empatia com facilidade por pessoas, você está diante de um estável. E cada um tem um jeito diferente de pensar, de agir, claro, de comprar. Tá? Agora eu queria propor um exercício para vocês. Eu queria que vocês anotassem 3 características de vocês enquanto vendedores, certo? De energia solar e enquanto você portador de um determinado perfil. Se você se identificou com um determinado perfil, anote aí 3 características que você gostaria de mudar para conseguir se conectar melhor com cada um desses perfis que eu citei. Então, eu, Igor, sou muito falante, às vezes falo mais do que o necessário, sou pouco preciso, preciso ser mais preciso com os conformes, com o dominante eu preciso ser muito mais objetivo, porque falo demais, com o estável eu preciso ter cuidado, porque sou muito agitado. Essa a proposta, tá? E aí você abre um planozinho de ação para seu desenvolvimento pessoal. Pessoal, queria agradecer, tá? Estamos aqui no chat para interagir com vocês. Queria agradecer mais uma vez, tá? Pelo convite do meu amigo Pedro para participar desse segundo workshop de energia solar. Fica aí o meu convite para vocês conhecerem um workshop online, venda tudo a todos os perfis. Em breve eu vou lançar mais uma turma e seria uma honra para mim fazer uma turma exclusiva para você que trabalha com energia solar. Seguem aí os meus contatos da iBusiness Consultoria e Treinamentos. Meu telefone é o WhatsApp, meu e-mail. E para você, mais uma vez, o meu muito obrigado. Um abraço.